Bom dia, então, amados irmãos. Vamos dar continuidade às aulas que nós estávamos tendo e continuar naquele mesmo assunto, né? Fazer uma parte 2 daquele mesmo assunto que nós tratamos na aula passada, só que olhando de um outro ponto de vista. Na aula passada, então, nós falamos algo que é a respeito da soberania de Deus. E falando sobre a soberania de Deus, a Bíblia, ela sempre traz essa dupla situação, onde você tem responsabilidade humana, certo? Versus a vontade de Deus, a soberania de Deus, né? Na aula passada, então, nós falamos a respeito da soberania de Deus. Deus, ele salva quem ele quer, independente do mérito da pessoa. A pessoa não é salva pelas obras, ela não é salva se ela é uma boa pessoa ou se ela é uma má pessoa, se ela é justa ou injusta. Ela é salva pela misericórdia de Deus. Ela é salva se ela tem fé, né? Fé, então correspondente à contraparte aqui humana é a fé. Se ela tem fé na misericórdia, na graça, certo? No sacrifício de Cristo. Quem salva é Deus. A pessoa não tem nenhum tipo de atividade, ela simplesmente recebe, ela aceita aquilo que Deus fez por ela. Por isso a fé, aqui eu já expliquei para os irmãos há muito tempo atrás, a fé é aquela palavrinha que a gente fala quando o pastor pergunta: você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí você fala: sim, eu aceito. Ou seja, é como se Deus tem a salvação na mão dele, passaporte, e tem a estação de trem, que você tem que pegar o passaporte na mão, entrar no trem com o passaporte e vai embora. Se você não tiver com o passaporte, o homem que... Isso é daqueles trens antigos, né? Se você não tiver com o passaporte, o homem do trem pega e joga você pela janela. Não, é lógico que não. Na próxima estação ele faz você descer, né? Então, Deus pergunta para você: aqui está a sua salvação, o seu passaporte para o céu. Você vai desembarcar na estação céu. Toma aqui, você quer? Você não tem que fazer nada, você não trabalhou, você não tem dinheiro para comprar, você nem merece, você nem é uma boa pessoa. Você é um pobre mendigo lá e está passando fome, e dentro do trem vai dar comida, tudo de graça, porque você tem o passaporte. Você quer ir para o céu? Toma aqui o passaporte. Aí você simplesmente aceita, entra no trem e vai embora. Essa é a situação que nós falamos ontem. Quem salva é Deus que salva. No Antigo Testamento, conforme você vai estudando a Bíblia, você ouve, igual nós lemos aqui agora, na abertura da escola dominical, o Salmo número 1, né? Que vai falar sobre o justo e sobre o injusto, e vai falar que Deus julga, né, conforme a justiça que ele encontra na pessoa. Então, os justos verão a face de Deus, e os injustos vão ser jogados nas trevas exteriores. Você tem sempre isso, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Por exemplo, você tem uma parábola, vamos dizer assim, que Jesus fala: no último dia, no dia do juízo, Deus vai separar um à esquerda, outro à direita, e vai falar para uns:
Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado. Por quê? Porque vocês merecem. Como que vocês merecem? Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava enfermo ou estava na prisão, vocês foram me visitar. É por isso que vocês merecem. Podem entrar, vocês são benditos. Os outros que estão no outro lado, ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado, para o diabo e seus anjos. Por quê? Qual que é o julgamento? Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram, não se preocuparam com isso. Eu estava enfermo na prisão e vocês não foram me visitar. Tá? Então, se a gente pegar essas obras que são feitas, qual que é o critério aí da justiça? O critério da justiça, vou colocar aqui no alto, é uma outra coisa, que é igual ali, é a misericórdia. Se você teve misericórdia com o irmão, aí você alia isso daqui aquilo que Jesus falou, a oração do Pai Nosso, nós falamos, nós falamos no dia de ontem lá no culto, na congregação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como Jesus ensina essa oração para que nós peçamos o perdão de Deus, baseado em quê? O perdão de Deus, a misericórdia de Deus, baseado em quê? Baseado que nós temos perdoado os nossos irmãos. E Jesus depois ele vai falar explicitamente, claramente: se vocês não perdoarem os seus irmãos, tampouco vosso Pai que está no céu vos perdoará a vós. Então o critério de Deus para estabelecer a sua salvação, a sua justiça, se você é uma pessoa justa, é se você teve, aqui é a palavra amor também, tá? São palavras sinônimas: amor, misericórdia, graça, compaixão, tá? Certo? Tudo uma coisa só. Então Jesus ensinou o amor: ame a Deus e ao seu próximo como a você mesmo. Aí ele vai explicar: aquilo que você não quer que as pessoas façam para você, você não vai fazer para outra pessoa. O que você quer também, se você quer alguma coisa de bom para você, você deve querer para outra pessoa. É contra a hipocrisia, Então, se você quer algo de bom para você, você também deseja algo de bom para o próximo. Hipocrisia é você querer o bem só para você e falar assim para o próximo: você não, porque você não merece. Mas só que hipocrisia porque você também não merece, porque você é um ser humano igual a ele, você é pecador igual a ele. Então, na Bíblia fica confuso, essas duas situações. Como eu já estou tentando explicar para os irmãos, as doutrinas existem na Bíblia, existem igrejas diferentes, porque cada igreja dá a sua ênfase naquela doutrina. Então tem igreja que fala só de uma doutrina, tem igreja que fala só desse outro lado da Bíblia, mas as duas coisas estão escritas na Bíblia juntas e ao mesmo tempo, igual a natureza de Jesus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Igual quando a gente fala da Trindade divina, Deus é um só que ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo ao mesmo tempo, e são pessoas de verdade, cada uma com a sua mente, com a sua personalidade, mas ao mesmo tempo é uma pessoa só, que a gente chama de Deus. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quando a gente fala Deus,
a gente está se referindo aos três ao mesmo tempo. Mas quando a gente fala Pai, a gente está se referindo à pessoa do Pai. Quando a gente fala Jesus, a gente está se referindo à pessoa de Jesus. Quando a gente fala Espírito Santo, a gente está se referindo à pessoa do Espírito Santo. Tá? Então essas coisas, elas existem na Bíblia e elas são a parte difícil da Bíblia. Por quê? Elas parecem uma ser contrária à outra. Eu tentei explicar o que está escrito, essa briga entre Paulo e Tiago. Paulo, o apóstolo Paulo, fala: Abraão foi justificado pela fé sem as obras, né? Abraão foi justificado apenas pela fé. Aí você vai lá em Tiago, Tiago fala: não, é como se ele não soubesse o que Paulo disse, e aí ele, na igreja dele, ele pregou diferente. Abraão foi justificado pela fé, mas com as obras. Não foi apenas pela fé, teve obras. Então, parece que fica confuso. Mas eu já tentei explicar para os irmãos que a solução é o ponto de vista que cada um está olhando. Paulo, é como se Paulo estivesse pregando para uma igreja de novos convertidos. Ele fala: a salvação é pela fé somente, apenas pela fé. Já Tiago, que era irmão de carne e osso de Jesus, certo? E estava já no meio de judeus, talvez lá de Jerusalém. Você vai ver lá em Atos, capítulo, acho que é 6 ali, 12, 15, eles fazem o concílio, e Tiago é um dos líderes daquele concílio, talvez o presidente ali da mesa, onde está tendo aquela reunião e está organizando tudo. Então, esse Tiago está ali no meio de judeus, ele olha de um ponto de vista mais maduro da vida cristã, e ele fala: não adianta falar em fé da boca para fora. A fé é algo concreto, é algo material. Então o Tiago está explicando a mesma coisa que Paulo. A salvação é pela fé, mas o Tiago está querendo dizer o que é que demonstra que você creu. Então vamos retornar lá para Jesus. Jesus vai julgar pela fé, não é pelas obras somente, mas é pela fé, não somente. Tá, mas vamos lá que a gente vai entender. Quando Jesus fala no dia do juízo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava enfermo ou na prisão, vocês foram me visitar. As pessoas que fazem essas atitudes, elas são justas, porque elas são pessoas que estão com sua fé em Jesus, porque elas são seguidores de Jesus. Como elas creem em Jesus, elas então, na sua demonstração da fé, elas praticaram aquelas obras. Vamos entender isso melhor. Jesus falou assim, ele falou assim literalmente. É que não dá para citar todos os versículos, senão a gente vai ficar só citando versículos, só abrindo a Bíblia, e aí perde muito tempo. Mas Jesus falou assim: vocês serão meus discípulos se vocês fizerem o que eu mando. Depois ele vai ter uma outra parte da Bíblia, um outro texto que ele vai falar: o meu mandamento é esse, que vocês amem a vocês mesmos, amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Outra parte ele vai falar: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Então Jesus deu a vida dele por nós, e ele está nos ensinando com o seu exemplo:
Vejam de novo, Jesus é justo internamente e externamente. Jesus é justo, ele fala em amor, mas esse amor que ele fala, que ele prega, ele pratica, né? Então, Jesus, ele amou. E por que ele amou? Como é que a gente sabe que Jesus ama? Porque Jesus falou que ele ama? Não, porque ele morreu por nós. Como é que você sabe se uma pessoa tem fé em Jesus? Se ela guarda os seus mandamentos, né? Jesus falou outra vez, por exemplo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar significa não só memorizar na mente, né? Mas observar, né? Manter na mente e praticar. Por exemplo, você vai numa empresa, você entrou para trabalhar naquela empresa, tem a política da empresa. Então a empresa fala: você tem que andar de bota, você tem que andar de capacete, você tem que ter um colete aqui que tem aquelas coisas brilhantes, porque é a área de segurança o tempo inteiro. Você nunca pode tirar o colete, sempre tem que andar de crachá. Você sabe dessas regras. Então todo dia que você chega na empresa, você tem essas regras na cabeça e você lê o cartaz e aí você observa. Você chega, presta atenção no que eu estou falando. Você chega diante do espelho, coloquei o capacete, coloquei o casaco brilhante, coloquei o crachá, estou de bota, então eu vou entrar para trabalhar. Você observa se você está seguindo as regras. Isso é guardar as regras, é observar as regras. Então Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Não é qualquer um, não é qualquer um. Então a fé, ela é materializada nas obras. Não é obras, é fé. Só que a fé gera obras. Então, no dia do juízo, Jesus está julgando os fiéis. Os fiéis têm prova de que são fiéis. Qual que é a prova de que eles são fiéis? Quando estivermos com fome, né? Jesus vai falar. As pessoas vão perguntar, eu pulei uma parte do julgamento. As pessoas perguntam para Jesus: quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer, te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que nós te vimos sem roupa e te demos roupa? Quando foi que nós te vimos enfermo ou na prisão e nós fomos te visitar? Nós não nos lembramos disso. Aí Jesus vai falar: toda vez que vocês fizeram algum desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Tá? Então o julgamento, ele é pela fidelidade. Jesus ensinou o amor. E ali ele está cobrando dos seus alunos, é a prova, né? O dia da prova. Se os seus alunos fizeram as atividades, o trabalho de lição de casa, a lição de casa que ele deixou, ele está cobrando ali a lição de casa que ele deixou para ser feita. Então ele fala: vocês são benditos, porque vocês fizeram a lição de casa. Na minha infância, nós éramos crianças e nós tínhamos uma revistinha, e todo dia, cada dia da semana, até domingo, né, nós tínhamos um versículo da Bíblia para ler. Então é só você ler. Se você leu, você ia lá no final da revistinha, pegava a tesoura e recortava uma estrelinha amarela
ia lá no quadradinho que tinha na revista e colava a estrelinha amarela. Se você leu, então fica a critério de você não ser um mentiroso, né? Então você leu, você vai lá e cola, né? Aí no outro dia, terça-feira, leu, você vai lá e cola. Então vai chegar no domingo, a professora vai ver se você fez a lição de casa, se você está com aquela semana cheia das estrelinhas. É exatamente a mesma coisa que Jesus está cobrando no dia do juízo. Você diz que tem fé, e Jesus vai ver se você tem fé pelas obras que você fez. Não é o julgamento pelas obras. Essas obras, elas precisam ser feitas, não da sua cabeça, não dos 10 mandamentos, mas da lei de Jesus. São obras que Jesus mandou, prova de que você é seguidor dele. Então, como eu falei de Tiago, o que Tiago argumenta? Tiago argumenta, Abraão. Paulo fala que Abraão, creu Abraão no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Parou por aí. Paulo está explicando para uma igreja cheia de novos convertidos. Essa é a explicação da teologia mais moderna atual que nós temos hoje, tá? Entendimento mais sábio, mais correto. Então, nos dias de hoje, nós entendemos a solução para esse conflito dessa forma. Paulo está pregando para gentios novos convertidos, está escrevendo aos romanos. Não era a maioria de judeu, tinha bastante gentio, era meio a meio, vamos dizer assim, a igreja de Roma. Então Paulo está falando, justificados, pois, pela fé, basta crer em Jesus, não tem esse negócio de obras. Paulo está sempre preocupado com os judaizantes, pessoas que vinham do judaísmo, influenciar dentro da igreja dos gentios, tentando obrigar os gentios a obedecer Moisés e não obedecer Jesus. Veja bem como que é hipócrita. Não é que não tem lei nenhuma, é que esses judaizantes, eles queriam que a igreja seguisse a lei de Moisés. E Paulo está querendo dizer, vocês têm que seguir a lei de Jesus, né? Então Paulo explica para eles, é só pela fé. É os 10 mandamentos? Não! É apenas fé. Tiago está falando para pessoas mais esclarecidas. Então Tiago está falando, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Beleza, mas foi sem obras? É claro que não foi sem obras. Quando é que foi que Deus falou que ele foi declarado justo? Quando Abraão fez a obra de pegar o seu filho, colocar o seu filho em cima do altar de sacrifício, pegar a faca, ia matar o filho, ia tocar fogo ali no corpo do filho para poder subir a fumaça para Deus. Ele ia sacrificar o filho dele. Na hora que ele ia espetar o filho dele com a faca e matar o filho dele, aí o anjo falou, pode parar, Abraão. Agora eu sei que você tem fé. Então Tiago explica que não é uma coisa de teoria, de falar que tem fé. Então Tiago está num ponto de vista oriental. No Oriente você tem que ter alguma coisa material para explicar. Paulo está num ponto de vista ocidental, europeu ocidental. E Paulo está falando de uma forma abstrata. Mas os dois estão falando da fé, tá? Então, realmente, nós somos justificados pela fé. Agora, depois que você diz que tem fé em Jesus, o que é que se espera de uma pessoa que diz que é fiel a Jesus, que é um fiel, que é um seguidor de Jesus? O que é que o mundo, sem saber de Bíblia, vai falar de você se você começar a fazer as coisas erradas? Eu falo, mas você não diz que é crente? Você não diz que segue Jesus? Isso aí não está aparecendo com Jesus, não. Não está aparecendo com Jesus. Eu não ouvi falar que Jesus é uma pessoa que prega a paz, que prega o amor.
o que você está fazendo não é nada disso. O mundo cobra de você atitude, cobra de você obra. Ele verifica, o mundo verifica a sua fé pelas suas obras. Se você pratica aquilo que você prega. Então, as duas coisas existem. Nós falamos da sabedoria de Deus. Deus salva sem merecimento. E nós falamos aqui de que quem tem fé tem obras. Pode ser que ele não seja a pessoa melhor do mundo. Pode ser que a fé dele seja pequena. Pode ser que ele vamos colocar em porcentagem que é mais fácil. Vamos dizer que essa pessoa aqui ele tem ali 50% de obras. Mas a fé, Jesus falou que ela pode ser uma bolinha de nada, né? Um grão de mostarda. Jesus não está pedindo que você seja uma pessoa extremamente fiel ao que você prega, que você seja 100%. Ele não espera isso. Na lei lá dos 10 mandamentos, tinha que ser 100%, na lei de Moisés. Ou é, ou não é. Ou é, ou não é. Você tem que fazer por merecer. Ou você nunca erra, ou você é perfeito, né? E a Bíblia vai falar, perfeito eras, né? Lá, por exemplo, no Antigo Testamento tem um texto que fala, perfeito eras em todos os seus caminhos, você andar de mim, retidão e justiça, né, e tal. Perfeito, é 100%. É 100%. Então vai ter alguém lá, está lá 99%. Ele deu uma escorregada. Adivinha o que aconteceu com ele? Morreu. Não, mas... Então tem a Bíblia vai falar. A Bíblia vai falar. Rei fulano de tal. Crônicas, reis, né? Rei fulano de tal, viveu de acordo com os caminhos do Senhor, mas no final da sua vida deu uma escorregada. Fulano de tal, viveu corretamente nos caminhos do Senhor, mas na sua vida deu uma escorregada. Fulano de tal, viveu corretamente nos caminhos do Senhor, mas no final da sua vida tinha um homem, na melhor das intenções, ele viu que a arca da aliança estava em cima do carro de boi. O carro de boi deu entrou com, vamos dizer assim, que acertou um buraco e a arca ia cair. Esse homem, na melhor das intenções, ele segurou a arca para a arca não cair. Mas a lei é rígida, rigorosa. A lei diz que não é para pôr a mão na arca, que somente os sacerdotes da tribo de Levi podiam tocar na arca. E esse homem justo, bom, com as melhores das intenções, desobedeceu a lei, encostou a mão na arca. Sabe o que aconteceu? Morreu. Foi fulminado por Deus, ali na hora. Ah, mas ele só queria segurar a arca, Deus. Não quero saber. Antigo Testamento, tá? Pastor, aí hoje no caso seria, se não segurar, seria pecado de omissão? Não, a lei não mudou. Hoje, não, veja bem. Veja bem. Sim, porque hoje se você sabe fazer e não faz, é pecado de omissão. Vamos tentar trazer para os dias de hoje, certo? Aquela lei da arca, certo? É aquela lei, certo? Cadê a arca? Não tem mais arca, não tem mais aquela lei, acabou tudo. Templo, arca, tudo foi embora. Não tem pra gente, né? Porque muita gente dá uma arquinha dele aí. Sim. Faz todos os rituais
rituais, Sim, faz. os sacerdotes, Sim, e faz sim. todo aquele movimento. Fica a lei brincando. ainda, né? Porque É. estão negando Cristo e ninguém percebe isso. Então isso é bom que se diz. É, e aí fica brincando, Brincando com as coisas de faz cosplay lá do Antigo Testamento. É fake, né? Bom, o que acontece? Lá no Antigo Testamento tinha aquela lei. Não tem mais a arca, então não vai se aplicar. Senão, se você encostasse na arca, talvez você morresse também, né? Mas não tem mais a arca, acabou. Esse tempo da lei, esse pessoal está na frente. Nos dias de hoje é outra lei. A outra lei, eu joguei aqui um valor aqui só para a gente entender, né? Tá certo que você vai ouvir muitas pregações falando de meio crente e tal, né? Nós, pastores, professores, nós precisamos ensinar para vocês que é preciso obedecer às leis de Deus. Isso é fato, certo? Quem vai aplicar a punição é Deus. Às vezes, Deus, no seu próprio critério, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele concede a graça. Quando Ele concede a graça, Ele tira, né, aquela culpa. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você é um assassino, certo? Aqui no Novo Testamento, NT. Você é um assassino no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é um assassino. Você quer entrar para o povo de Deus. Você é um não judeu e você quer entrar para o povo de Deus. Beleza? Não, esquece. Você é um assassino. Não tem para você. Novo Testamento, você pode? Pode, porque Jesus perdoa todo e qualquer pecado. Você entra para o povo de Deus. Mas a regra permanece. Não é para matar. Então, se a partir daí você está caminhando aí na vida cristã e você resolve matar, como é que fica? Certo? Não é para matar ninguém. Mas estranhamente, você conseguiu fazer parte porque Deus te perdoou. Aí sabe, você dá aquela esperteza e você fala assim: vou pedir perdão de novo. E a graça, ela pode ser dada. Ela literalmente, Jesus é que decide. E você pode ser perdoado de novo. Ô Jesus, eu tropecei, Jesus, o cara me fez raiva, saquei a arma sem pensar, matei o cara, me perdoa. Deus perdoa, tá? Mas a cadeia não. Se a polícia te pegar, ó, pão na sua cabecinha, tá? Mas Jesus pode perdoar de novo? Pode. No Antigo Testamento Deus perdoava? Não. Só Davi, né? Então, aí é que tá, que eu tentei explicar para os irmãos. Davi, ele vive como se estivesse no Novo Testamento, porque Davi tinha intimidade com Deus, Davi tinha fé, e a salvação era pela fé, e Davi sabia disso. Moisés, a mesma coisa. Moisés era um assassino. A primeira coisa que Moisés foi para tentar libertar o povo dele foi matar um egípcio, um soldado. Moisés matou uma pessoa e fugiu, porque todo o reino ele quebrou a lei, matou um soldado egípcio, e aí o pessoal lá deserdou ele, quis matar ele fugiu, sumiu no mundo. Aí passou 40 anos, Deus vai lá e chama esse assassino para voltar lá e continuar. Só que ele fala: você não vai usar as suas mãos, eu que vou tocar fogo. E foi o que aconteceu, tá? Não estou brincando, tá? Deus chamou Moisés, você vai lá, eu vou vingar o povo, e o faraó não vai aceitar, e eu vou mandar e vai morrer gente, tá? Então
Deus foi lá e chamou Moisés. 40 anos depois, Moisés já estava amansado, já tinha desistido de tudo, virou um pobre pastor de ovelhas, estava lá na maior humildade. Aí Deus chama ele, ele volta para lá para fazer a obra de Deus. Então, sempre foi pela fé. Abaixo da fé era a lei, certo? Na verdade, eu tentei explicar que na própria lei estava escrito a regra da fé. Quando Deus fala, como Moisés fala, que ele fizesse as coisas e virar por ela, tá? Vai ter lá também o texto que vai dizer a questão da fé. Não diga que é difícil demais cumprir a lei, que ela está profunda demais, certo? Ela está próximo de ti, na tua boca. A palavra, lá no Novo Testamento vai falar, essa palavra que está escrita lá no Antigo Testamento é que foi evangelizada para vocês, está próximo de ti, na sua boca. Então, existiam as duas coisas, só que as pessoas ficavam presas naquela parte menos espiritual da lei, das obras. As pessoas faziam por merecer, mas Davi não foi só, Davi não foi só o perdão de Deus, não. A gente não deu o exemplo da arca. Davi entrou dentro do tabernáculo, ele estava com fome, ele e os soldados dele, ele pegou o pão que só o sacerdote podia comer, ele comeu e deu para os soldados comer, e Deus não matou nem ele nem os soldados. Está também diferenciado, né? Não é diferenciado, estava na lei, mas estava acessível pela fé. Pela fé. Então não era um tratamento diferente, é que Davi era diferenciado, já era diferenciado. É o que eu estou tentando dizer para os irmãos. Não, só replicando o que o Moisés falou. O Moisés está no âmbito da visão, ele está eu estou tentando dizer para os irmãos. É difícil de entender? É muito, entendeu? Mas é o que aconteceu. E não foi só Davi. Teve muitas pessoas que deram seus escorregões, né? Mas Deus trabalhou com essas pessoas, tá? Mas o que a gente vê, irmão, aí nessa questão de Davi, é que ele não fez por afronta, era a necessidade do momento. Sim. Essa é a situação. Sim, Essa é a mas situação. o homem que segurou a arca também foi na melhor das intenções. Sabe, você está entendendo? O que acontece é que... Como disse o pastor Zé Luiz, se Deus escolheu fazer assim, Deus. Entendeu? O que acontece é que a gente vê uma misericórdia. Mas espera aí. É como... Eu sou o juiz, certo? Eu sou o juiz. Chegou ali... O meu parente, não, eu sou o juiz, aí chegou o meu parente, chegou o meu pai lá, juiz Samuel, seu pai está aí, seu pai bateu o carro, matou a pessoa. Eu sou... Não pode. Pode, mas só que eu sou o juiz. Mas o juiz não pode julgar a causa do parente? Quem disse que não? Não, na lei não. Aqui no Brasil pode. Aqui no Brasil... O Brasil é meio complicado. Então, mas o que eu quero dizer para vocês é que não é essa figura do juiz da nossa época, é do juiz da Bíblia lá. Então, por exemplo, o rei é o juiz. O juiz, ele condena pela lei, mas se ele quiser dar a graça, dar o perdão, ele pode dar. Então, o que as pessoas faziam quando chegava diante do rei? Se jogava no chão, porque era a última instância. Misericórdia. Misericórdia. Por exemplo, Salomão era o juiz de Israel mais sábio, o rei. O rei era a última instância, ele era o último juiz. Chegou lá no caso de duas mulheres, mas não é essas que vocês já ouviram falar, não. É o caso de acho que eu estou misturando as histórias. Não vamos misturar as histórias, não.
Os filhos. Ia falar outra coisa, mas vamos deixar essa história. Vamos tirar o Salomão. Eu acho que não é o Salomão. Tinha um rei, chegou 2 mulheres, e na época da fome, muita fome, elas combinaram entre as duas de cada uma matar o seu filho e botar para assar e depois comer. Eu não lembro, minha memória está falhando, porque afinal de contas eu tenho que me perdoar porque eu sou humano e não sou perfeito. Não, mas você devia, não, parece que não viu. Ninguém viu. Então aí chegaram para o rei. Eu matei meu filho, nós comemos, agora chegou a vez de matar o filho dela para comer e ela não quer. Aí o rei, que história louca é essa? Então qual que era a justiça que devia ser feita? Vamos matar o filho e vamos comer, porque foi esse combinado. Mas o rei fala, não vai não, vocês estão loucos? Que acordo louco é esse que vocês fizeram? Não, a criança tem que viver, que negócio é esse? Certo? Então, o rei pode mudar a lei, porque ele é o legislador. Então, isso é a figura do rei, não tem 3 poderes separados, é tudo uma pessoa só. Então o rei pode dar graça. Acontecia isso. Então chegava a mulher pobre lá, implorando para o rei, meu filho, rei, ele roubou a fruta do nobre aí da corte, o nobre da corte quer que aplicar a pena de morte, mas eu sou pobre, o meu filho estava passando fome, foi por isso que ele roubou, ele é só uma criança, eu sei que a pena de morte é aplicável, mas tenha misericórdia, rei, ele estava com fome. Aí o rei faz o quê? Dá o perdão. Mas a lei não manda matar? Manda, mas o rei perdoou, porque o rei pode conceder a graça, tá? No direito constitucional deles, vocês estão entendendo? Isso aqui existia e Davi usou esse benefício de andar com Deus. E você tem outros exemplos. Então, vamos tentar trabalhar aqui um pouco mais aqui essa questão. Vamos? Mas desculpa. Pode perguntar. A história da criança foi a troca do menino, né? Duas mulheres ganharam o menino. Não, tem 2 histórias diferentes. Tem essa história de Salomão que julgou, mas tem uma outra história que foi um outro que eu acho que não foi Salomão. Eu não lembro o nome do outro rei que chegou a essa situação, tava fome, e aí as mulheres combinaram, cada uma tinha um filho, falou, vamos matar o filho, comer o filho, depois na semana que vem a gente mata o seu e come o seu. Quando chegou a vez da outra, ela falou, não, ela quebrou o acordo, né? E aí qual que é a regra dos seres humanos? Você tem que cumprir um acordo. Aí elas levaram para julgamento. Só que aí o rei falou, vocês estão loucos? Que doideira é essa? Não, né? Bom, mas vamos continuar. Então aí tem isso, né? A culpa sempre cai para nós. Vamos lá. Romanos capítulo 11. Não, é verdade. Tem umas pessoas aí que estão falando, a culpa é dos pastores que ficam botando coisa na cabeça dos crentes. A pessoa que quer ir acabar com os pastores. Depois eu vou conversar com os pastores e ver qual que é o lugar deles na história aí do Brasil. Romanos capítulo 11. Digo, pois, versículo 1, né? Digo, pois, porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu,
Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Elias falando para Deus, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam tirar-me a vida, a alma, né? Elias reclamando disso, só sobrou eu. Aí o que Deus diz? Mas que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então Deus fala para Elias, você não está sozinho, existem 7.000 que eu tenho guardado, protegido além de você. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto. Eu costumo explicar que Deus foi afunilando, né? Então Deus tinha a humanidade inteira, e no dilúvio Deus separou Noé e a família dele, 8 almas. Começou de novo a humanidade começou a aprontar de novo. Deus separou Abraão e a família dele ali. Foi indo Abraão, então ficou focado em Abraão, Isaac e Jacó, certo? Depois de Jacó, né, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, eles foram para o Egito. Teve o filho de Jacó, né? O filho de Jacó, Israel, né? E os dois são a mesma pessoa. Se tornou governador do Egito, levou toda a família de Jacó para o Egito, certo? E ali eles se multiplicaram. Então surgiu um povo. Esse povo entrou na Canaã, lutou, venceu, tomou a terra, se tornou um reino. Tinha 12 tribos. Pecaram, 10 tribos e meia desapareceram, foram eliminadas, sobrou 2 tribos e meia, foram para o exílio, tudo. Essa que voltou do exílio, essa tribo de Judá, então ali, vocês veem aqui que Paulo falou no comecinho que ele era da tribo de Benjamim, tá? Uma das 2 tribos e meia. Eles voltam do exílio, chega na época de Jesus vem, reúne os seus seguidores, e então Jesus é morto, Jesus ressuscita, e Jesus manda o seu Espírito Santo, naquela época lá no cenáculo, que era como se fosse uma sinagoga ali, um salão igual esse aqui, desceu então o Espírito Santo, cumprindo a profecia de Joel, capítulo 2, para cerca de, acho que 120 pessoas. E dessas 120, quando baixou o Espírito Santo ali, começaram a falar em outras línguas de outras nações, tá? Os judeus que tinham vindo para a festa da Páscoa e do Pentecostes, que é os 50 dias após a Páscoa, que eram judeus de outras nações, ouviram esses crentes que estavam pregando, cada um dos crentes falando a linguagem daquela nação de onde eles tinham vindo. E esses judeus reconhecem pela roupa, sei lá, falei, esses aí eu estou vendo que eles são, acho que galileus, né? E como é que eu estou ouvindo eles falarem nas línguas de outras nações, de onde que eu vim, Medo, não sei o que, e tal, Macedônia e tal? Como que é possível isso? Eles não são pessoas indoutas, os pobrezinhos aqui, da favela aqui do povo judeu? Como que esse povo iletrado está falando em outras línguas? Eles não são nativos aqui da terra? Então, aí se converteu quase 3.000 almas, certo? Então, essas 3.000 almas ali é que é o remanescente, que cumpre a profecia do remanescente. Tinha um povo judeu gigantesco, foi afunilando, e no final da época da lei, Deus reservou quase 3.000 almas, e começou ali a igreja, naquele dia de Pentecostes. Já tinha começado com Jesus, tal, Jesus é a pedra angular, mas ali em Pentecostes surgiu, estabeleceu-se ali, né, além das 120, mais quase 3.000 almas aí, tá? Naquele dia, tá? Então esse é o remanescente. Então o que diz? Versículo 5 do capítulo 11.
assim também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. E aí a gente vê, quando fala em eleição, é escolha de Deus, certo? A soberania de Deus / eleição. É Deus que escolhe. E Jesus fala: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, é o Espírito Santo que toca no coração da pessoa. Então é Deus que traz através desse processo todo. Mas fala que tem que haver uma resposta. A fé, ela não é uma coisa mística, como eu já tentei ensinar para os irmãos há muito tempo atrás. Não é aquela força, positivismo, parecendo um negócio assim de mágica, de mentalização. Eu fico assim: Querer é poder. eu vou transformar essa caneta preta numa caneta vermelha. Eu fico forçando assim, com toda a minha fé. Não, o jogo da Copa, vamos mandar energia positiva, o Brasil vai ganhar. Vai ganhar. Perdeu. Não, isso Mas não, assim com as mãozinhas, né? isso não existe. Não, tinha uma mulher na Copa, que aquele pessoal que é muçulmano lá nos países que estão, se eles soubessem o que a mulher estava fazendo, agorando o time, eles iam falar: essa é uma bruxa, vamos matar ela, né? Mas eles não sabiam. Eles não sabiam que ela estava agorando o outro time. Eu vi na televisão. Então, sim, o que a gente brasileiro faz, né? O brasileiro é cheio de misticismo. Então, fé não é essa coisa positiva, vai dar certo, se eu acreditar vai acontecer. Isso não existe. Não é isso que é fé. Fé, o poder da fé todo não está na fé, está no objeto da fé. Se você tem fé em Deus, vale alguma coisa a sua fé, tem um retorno, ela é positivada, ela é correspondida, dá certo ter fé em Deus. Mas se você tiver fé em mim, você está frito. Você está frito porque eu não sou Deus, eu não posso fazer, eu não posso responder às suas orações, mas Deus pode responder às suas orações. A fé não é esse pensamento positivo em Deus, eu acredito que Deus vai fazer, e eu fico pensando, não, ela é baseada na lei de Deus, na palavra de Deus, na declaração de Deus. Palavra. Então o que Deus falou? Deus falou: se você fizer assim, assim vai acontecer. Esse é o acordo de Deus. Então você tem fé que Deus vai cumprir o acordo dele, aí dá certo. Não é qualquer coisa. Eu tenho fé que Deus vai me dar um Porsche. E um Porsche daqueles que o pessoal lá do Sheik faz, coberto com a pintura de ouro. Eu tenho muita fé, isso vai acontecer, nem que seja em 10 anos, mas Deus vai... Não, isso não está escrito na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia. Então, a fé, ela vai falar, vai comunicar com Deus, mas é mediante a palavra de Deus. Por isso que você tem que ler a Bíblia, para você saber o que Deus pensa. Se você... Jesus falou: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, se houver uma sintonia, você vai pedir o que você quiser e vai ser concedido. Por quê? Se você está em Jesus e as palavras de Jesus estão em Deus, e você está em sintonia. Você e Deus têm os mesmos pensamentos, as mesmas vontades. Aí você pede e você vai pedir corretamente. Tiago, vai estar escrito lá no comecinho de Tiago, acho que capítulo 1, o capítulo 3, está escrito: você pede e não recebe porque você pede mal, você pede para gastar nos seus próprios deleites.
Deus não vai te... Já está escrito lá. Você está pedindo para, ó Senhor, me dá uma modelo, eu quero casar com uma modelo. Você está doido? Que oração é essa? Que negócio é esse? Né? Não faz sentido. Por que Deus vai te atender? Me dá uma explicação para Deus te atender. Por que Deus faria isso? Certo? Um poste para ostentar. Hã? Vai pedir um poste para ostentar aí a fora, né? Sabe? Então, essas coisas que se pregam em um montão de igrejas por aí, não existe, é mentira, é enganação, porque tem que ser de acordo com o que Deus já falou que Ele vai te dar. Não é coisa da sua cabeça. Senhor, me dá uma empresa. Está escrito na Bíblia? Não está? Então, meu filho, o que é que você está pedindo? Não vai receber. Não vai receber. Se você receber, não foi Deus que te deu, porque o diabo também te dá riqueza. Agora, se Deus falar lá, se você for fiel em tudo, você vai ser abençoado, você vai prosperar e tal, aí é outra coisa. Está escrito na Bíblia? Ah, está escrito, é um versículo que eu estou citando. Então, beleza. Mas você está entendendo? As coisas funcionam de acordo com Deus já determinou. Então a fé não é essa crença assim, é uma esperança. Eu prefiro colocar como um posicionamento, né? Uma posição. Então eu dei o exemplo de você aceitar o bilhete, né? A passagem para você entrar no trem e ir embora para o céu. Você aceita, você toma uma posição, você toma uma decisão. Essa decisão é uma decisão. Sabe quando a pessoa está decidida? Ela está convicta. Não dá para escrever tudo. Ela está com firme propósito. Firme propósito é fé. Então, ela fala assim: Deus, Jacó fugiu do irmão dele, porque Jacó trapaceou o irmão dele. O irmão dele queria matar Jacó. E Jacó fugiu. E aí Jacó passou num lugar e Jacó sonhou naquele lugar, naquele dia que ele dormiu ali naquele lugar, ele sonhou, ele viu uma escada que ia até o céu e os anjos subindo e descendo. Não era uma escada de nave espacial, tá? Fique pensando nos filmes de hoje em dia, tá? Mesmo que tivesse um filme que demonstrasse, esquece isso. O importante é que Jacó falou assim: aqui, nesse lugar, terra de Israel, certo? Eu tive uma experiência com Deus. Então eu vou fazer uma aliança com Deus, vou fazer um pacto. Eu fui ensinado que Deus é um Deus que faz pacto. Ele fez o pacto com Abraão, certo? O meu bisavô, né? Abraão gerou a Isaac, avô. Isaac gerou Jacó, né? Então Deus responde se a gente faz acordos com Ele, se a gente é fiel nos acordos. Então Ele falou: ó, Senhor Deus dos meus antepassados, eu tive uma visão aqui, então eu acredito que você está me ouvindo aqui. Eu estou indo. Se eu for abençoado, se o Senhor me abençoar, me guardar e tudo mais, o que Ele prometeu? Vai dar o dízimo. Vou te dar o imposto de tudo que eu ganhar. Eu vou consagrar a 10ª parte para ti. Eu vou te servir com os meus bens. A 10ª parte de tudo que eu tiver vai ser à sua disposição. Fez esse acordo. O que aconteceu? Adivinha? Deus abençoou. Ele voltou com umas 2 ou 3 mulheres, um monte de boi, né? E um monte de filho. Foi abençoadão, ok? Os carneirinhos lá são transformados. Isso. Então vamos continuar lendo aqui. Mas, versículo 6 do capítulo 11 de Romanos: mas se é por graça,
já não é pelas obras. Aqui é o apóstolo Paulo que está escrevendo. De outra maneira, a graça já não seria graça. Se é um presente, a palavra graça quer dizer presente, né? Ou é um presente, ou você é um salário. Não dá para ser as duas coisas. Ou é salário, pagamento do seu serviço, ou você recebeu de graça, é um presente, né? Um favor, né? De outra maneira, a graça já não seria graça. Pois que o que Israel buscava, Paulo está falando do povo dele, porque o povo dele foi rejeitado, não o alcançou, mas os eleitos, o remanescente que Deus prometeu que surgiria, o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não virem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e tropeço por sua retribuição. Escureçam-se os olhos para que não venham e encurvem-se continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De maneira nenhuma, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. É o ciúme, isso aqui é uma linguagem antiga que eu estou lendo de Bíblia. E se a sua queda é riqueza do mundo, a sua diminuição, riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação, aos ciúmes, né, os da minha carne, a salvar alguns deles, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão vida de entre os mortos. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os frutos o são. Então, deixa eu explicar aqui o que está acontecendo. Paulo, ele está falando da rejeição de Israel, ao mesmo tempo ele está defendendo, tá? Para dizer para a igreja que foi aceita, para os gentios que estão sendo inclusos, que eles devem ter cuidado com essas coisas, tá? Então, ele fala que Israel buscava e não alcançou. Por que não alcançou? Porque se alcança igual Davi alcançou, pela fé, não pelas obras, né? E outra, ele fala que aqueles que alcançaram foram aqueles que foram eleitos, foram os escolhidos, e os outros foram endurecidos, tá? Então isso é muito complicado, porque a gente está falando daquele mesmo endurecimento que foi dado para Faraó. É como se Deus falasse assim: esses aqui não vão crer, eu vou fechar o coração deles para que eles não creiam, tá? Ao mesmo tempo, tá? Ele está falando de fé, né? Ele está falando a lei. Os profetas fazem parte da lei, tá? Diferente do que talvez algum judeu diga hoje em dia: tem dois valores, a Torá é uma coisa, os profetas a gente não leva em consideração. Não, se levava em consideração, pelo menos na época de Jesus. Então, na lei e nos profetas falam de Jesus e falam assim: mas o meu justo, pela sua fé, é que viverá. E se ele retroceder, ou seja, se ele não manter a postura, o compromisso que ele assumiu, a minha alma não tem prazer nele, então ele vai ser destruído. Então, já tinha sido colocado para o povo a questão da fé, tinha sido falado claramente por Deus, através dos seus profetas. Olha, observem a fé, a fidelidade, tá? Então, por exemplo, é que é meio difícil de entender, mas vamos tentar esclarecer. O povo judeu, eles eram judeus, eles eram religiosos,
Nos profetas, os profetas brigaram, assim como Jesus, com o povo a respeito da religião. Os profetas chegou para o povo e falou: vocês não entenderam a lei de Deus, não é as obras, é a fé. O povo era religioso e Deus vai falar através dos profetas: parem de me prestar culto, eu estou enojado das suas reuniões solenes, as suas músicas estão me agredindo os ouvidos. Por quê? O que acontece? O povo queria seguir a lei na força da carne, o povo queria viver uma máscara, uma fantasia, uma coisa externa. Deus mandava na lei amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração e tal, e Jesus resumiu, ainda tinha na lei, ao seu próximo como a ti mesmo. A lei, desde que ela foi dada, a observância da lei, deixa eu apagar aqui, as pessoas não observam a lei. Eu acho que eu vou precisar, não, acho que está apagando. Lembra que eu falei do julgamento de Jesus? Ele falou: vocês, eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Então, o que acontece? O povo queria guardar o sábado, queria guardar o nome de Deus. O que mais? Dia do descanso, o nome de Deus, não fazer imagem, né? Não fazer imagens. O que mais que é referente a Deus? Festas, datas, né? Datas das festas. Que mais? Tem comida, não pode comer isso, não pode comer aquilo, comida, certo? Circuncisão. É assim que escreve. Então, a parte cerimonial, vamos dizer assim, né, religiosa, o templo, iam lá no templo, certo? Eles iam na igreja, iam no templo, eles guardavam o sábado, não usavam o nome de Deus em vão, não faziam imagens, né? Então, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. As festas eles guardavam, não comia coisa impura, guardavam a circuncisão, ia no templo. Essa era uma parte da lei, mas qual que era a outra parte da lei? A outra parte da lei falava assim: Nessas leis aí, não está falando de lei, de coisa assim, não está incluindo
carne de porco não, né? Não está incluído o quê? A carne de porco, Está incluído na comida. a comida. Não é para comer qualquer tipo de coisa. Então, se os irmãos observam aqui, guardavam o sábado é muito fácil. Não falar o nome de Deus é muito fácil. Não fazer imagens é muito fácil. Guardar as datas das festas, das cerimônias é muito fácil. Não comer carne de porco e outras coisas também é muito fácil. Fazer a circuncisão eu já fazia quando nascia, a pessoa nem lembrava da dor que sentiu. Ir no templo é muito fácil também. Aqui, ó, outra parte que eles não estavam observando: honrar pai e mãe, não falar mal dos outros, do próximo, não roubar, não cobiçar, não adulterar, ter misericórdia. Tem várias leis lá. Por exemplo, eu sou o dono de uma fazenda, eu saí para fazer a minha colheita, eu passei colhendo, se eu deixei cair alguma coisa no chão, não posso pegar. Aquilo que caiu no chão é a parte dos pobres, certo? Eu não posso pegar. Então todo pobre que passava pela minha fazenda, e eles podiam passar pela minha fazenda, se eles vissem alguma coisa no chão e eles pegassem, era deles. O que estava na planta, ou que eu já colhi, era meu, mas o que tinha caído no chão era deles. Isso era lei, tá? Então não era roubo, era deles. A terra é de Deus, Deus produziu, Deus deu para aquele homem que trabalhou, Deus que deu, ele colheu a parte dele, mas aquilo que caiu no chão não é dele mais, é dos outros. Então os pobres podiam passar lá e pegar, certo? Então tinha que ter compaixão, estava na lei. Existem muitas leis, dos escravos e não sei o que, várias leis relacionadas ao ser humano. Então o povo estava que nem muitas pessoas hoje em dia: ó, eu quero ter Deus, mas eu não quero me relacionar com o meu próximo. Amar a Deus é fácil, mas perdoar o próximo, não. Então eu vou ficar só com a parte fácil. A parte difícil, honrar pai e mãe, é porque assim, é difícil, né? A pessoa vai ficando velhinha, ele é uma criança grande, e para você fazer ele te obedecer, não obedece. Não obedece. Ele falou: eu sou mais velho que você, né? Assim, tudo bem. Não roubar. Você está lá na empresa, né? Tem trocentas mil folhas de sulfite, aí você pega um pacotinho ali para você, não falou nada com o patrão, né? O patrão não vai dar falta porque ele não vai contar aquilo tudo. Mas você fala: o patrão nunca me deu nada, né? Não cobiçar nem a casa do próximo, nem a mulher do próximo, que vai cair no adultério, certo? Já falei não falar mal do próximo? Pois é. Não dirás falso testemunho significa não falar mal. Repitam comigo: não falar mal do outro. Então, não falar mal. Lei, os 10 mandamentos. Não falar mal. Não roubar, não cobiçar, não adulterar, ter misericórdia. Então, eles guardavam ou não guardavam a lei? Eles guardavam 50%. Mas lembra que no Antigo Testamento era 100%? Que não passa? Então o povo queria prestar culto a Deus, mas eles estavam em dívida com isso aqui. Deus falava: para com isso. Vocês estão me fazendo ter vontade de vomitar com a hipocrisia de vocês. Façam misericórdia, juízo com o órfão, com a viúva. Quando fala órfão e viúva, sempre está aqui na parte dos pobres, tá? Pobres. Falou na Bíblia órfão e viúva, está falando do pessoal que está na miséria. Porque a mulher não era nada. Ela só era alguma coisa se ela tinha um marido.
Se ela não tinha marido, ela estava falida. Quem arrumava dinheiro era o homem. Quem produzia era o homem. A mulher tinha filhos. Mas aqui é lá no Antigo Testamento. Mulher sem o marido está na miséria, falida. Se ela tem um montão de filho, ainda vai. Mas a gente está falando do órfão e da viúva. Então o órfão, ó, eu sou adulto, perdi meu pai. Você não é um órfão, você é um homem que perdeu o pai, é outra coisa. Está falando de pessoa que não teve o pai para dar o suporte. Crianças. Então estavam na miséria. Tá? Então, misericórdia para com o pessoal desprovido de recursos, tá? Então Deus fala: parem com isso. Eu não aceito o culto de vocês. Não aceito as suas festas solenes. Parem com essa hipocrisia. Isso já no Antigo Testamento, antes de Jesus. Tá? Então, o povo quis fazer as coisas do jeito deles. E aí Deus não aceitou no Antigo Testamento e não vai aceitar no futuro, no juízo final. A lei mudou e não mudou. Tá entendendo? Isso daqui tudo, sábado, nome de Deus, agora a gente tem o nome de Jesus, todo mundo fala o nome de Jesus, não é para fazer imagem mesmo, tá? Isso aí não mudou não. Comida está liberado, circuncisão é no coração, só mudou a forma, a circuncisão ainda está valendo. Templo tá, ó, vamos tirar o que saiu fora, templo não tem mais, data não tem mais, comida não tem mais, dia santo não tem mais, todo dia é dia de Deus. O nome tem, que é o nome de Jesus. Então vamos atualizar aqui, fazer atualizar. Tá vendo como que muda de Antigo para Novo Testamento? Muda assim, ó. O nome fica sendo de Jesus, não está escrevendo, eu escrevi em preto. O nome é para guardar o nome ainda. Você não vai falar o nome de Jesus em vão, certo? É o nome de Deus. Não é para fazer imagens, está valendo. Datas, acabou. Comida, acabou. Circuncisão, está valendo, só que ela está, é Espírito Santo no coração, é conversão. Templo, não. O que Jesus ensinou? Vem a hora, e essa hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e verdade. Mas antes disso ele fala, não é nos montes, não é em Jerusalém, não tem mais esse negócio de lugar, certo? Então, acabou o lugar, dia, datas especiais e dia especial, acabou. Você tem que reservar um dia. Se for segunda-feira, vai ser segunda-feira. Se for na quarta, vai ser na quarta, certo? Não tem uma coisa, porque isso aqui vai para todos os países do mundo. Isso daqui deixou de ser preso a um país e virou uma coisa internacional. Por isso não pode estar preso por comida, por cultura. Cada país tem o seu calendário, certo? Então muda, essas coisas mudam. Mas o resto todo está lá. Essa foi a atualização da lei. Tá? Então, a fé, a fidelidade ao que Deus espera, aos ensinamentos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, está baseado nessas coisas aqui, continua. É isso aqui, tá? E aí o povo, eu explicava para vocês que o povo de Israel, eles foram rejeitados, e eu estou tentando explicar que Deus escolheu, tá? Mas que aquele povo tem culpa, que eles não foram escolhidos, por quê? Por que eles foram rejeitados? Por causa da superficialidade, por negar a misericórdia, né? O juízo. Jesus chega com os fariseus, vocês dão o dízimo dos matinhos que tem lá no fundo da casa de vocês, está certo, a lei manda dar o dízimo de tudo, mas vocês negam a misericórdia, o juízo. Vocês precisam aprender o que está escrito lá no Antigo Testamento: misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Sacrifício quer dizer culto.
Eu quero misericórdia, muito mais do que culto, do que sacrifício. O conhecimento de Deus, mais do que vocês precisam entender o que Deus está falando, o que é a fé, o que é a retidão, o que é a justiça, o que se baseia a lei de Deus. Era isso que Jesus estava pregando, foi por isso que mataram Jesus, tá? Então, eu estou querendo explicar o porquê dessa rejeição. E aí continua aqui. E se alguns, versículo 17, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, ou seja, os judeus foram rejeitados e os gentios foram colocados no lugar. É isso que Paulo está falando, está de uma maneira bem simples. Não te glories contra os ramos. E Paulo está explicando por que ele está falando isso, para os gentios não ficarem orgulhosos, tá? E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. Incredulidade é infidelidade, tá? Falta de fé. E tu estás de pé pela tua fé. Eles foram infiéis com a lei de Deus, eles foram rejeitados, invalidaram a aliança. Você foi enxertado por causa da mesma fé, porque você teve fé e eles não. Mas espera aí. Então não te ensoberbeças, mas tema. Porque se Deus não poupou o judeu, que era natural do povo de Deus, uma história muito antiga, da descendência de Abraão, eles têm, como Paulo vai falar no capítulo 9, deles são as promessas, os pactos, eles têm todo o direito, e você não, você é um prosélito, você não tem descendência de sangue. Deus não poupou os que eram que é o próprio povo dele, colocou um novo povo no lugar. Se Deus não poupou o próprio povo dele, cuidado, que Deus também tira você desse processo, ele corta você fora. Então ele está falando aqui, ó, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então, a gente está falando lá de graça, que não é por merecimento e tal. Aí a gente quer sossegar. Estou salvo, uma vez salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas esse texto aqui de Paulo, ele dá um corte nisso daí. E aí cai para aquela doutrina do arminianismo. Então tudo isso daí que eu expliquei para chegar aqui de novo no calvinismo e no arminianismo. O calvinismo fala, você está seguro, está tranquilão, você nunca vai perder a salvação. O arminianismo pode falar, você pode perder a salvação. Ele pode usar o texto de Paulo e pode falar, olha, vigia. Igreja pentecostal fala assim, vigia, senão você, ó, não, mas uma vez salvo, assim. Mas o judeu foi cortado, porque ele não tomou cuidado. Então eu preciso ter medo, quem salva é Deus, é as minhas obras, como é que fica? É tudo muito confuso. É isso que eu quero trazer para vocês. Tem igreja que vai falar de um jeito, tem igreja que vai falar de outro. Eu quero falar os dois jeitos, para vocês saberem de tudo que está escrito na Bíblia. Não é só uma parte da Bíblia. Tem uma parte da Bíblia que fala, por exemplo, vou usar Jesus. Você está lá caído no mar, o Evangelho é a boia da salvação. Joguei, certo? Eu sou Jesus, joguei a boia, você aceitou a salvação, eu puxei você para dentro do barco.
Jesus falou assim: aquele que vem a mim, nunca o lançarei fora. Jesus não vai pegar você e jogar você do barco, falar: quer saber de uma coisa? Cai fora. Você cometeu o pecado, vou te jogar lá de novo para o mar. Volta para o mar. Jesus que disse isso. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que vem a mim, nunca o lançarei fora. Nunca. Confia nisso. Porém, no próprio texto de Paulo que eu acabei de ler aqui, está se falando: olha, você está de pé pela sua fé. Não é obra, é pela sua fé. Tenha cuidado. Tenha cuidado, tenha fé. O pentecostal vai usar: aquele que permanecer até o fim, é esse que vai ser salvo. É questão de obras? Aí eu vou voltar para as obras. É questão de obras? 50%. No Novo Testamento, eu falei que não era 100%? Então, está salvo pelas obras? Para você ser salvo pela obra, tinha que ser 100%. Então você faz as obras, mas você não é perfeito. Só que no Novo Testamento Deus releva que você não seja perfeito, porque você não é salvo pelas obras. Espera um pouquinho. Então você não é salvo pelas obras. Então, se você não tem 100%, você não vai morrer igual o pessoal lá do Antigo Testamento, porque você não é salvo pelas obras, certo? Você é salvo pela fé. Aí vem a inversão. Como é que se manifesta a fé? Pelas obras. Mas você não precisa ter o 100%, mas eu espero que pelo menos 50% você tenha, né? Você não é salvo pelas obras, certo? Mas Deus, eu costumo usar esse exemplo. O crente, aquele que tem fé, pelo menos tenta. Ele pode não ser perfeito. Ninguém está pedindo para você ser perfeito, mas está pedindo para você pelo menos tentar. Eu tento traduzir isso para as pessoas dessa maneira. Se você for perfeito, você vai entrar no céu, mas não vai ser porque você é perfeito. Vai ser porque você tem fé, você aceitou a salvação de Jesus, aceitou a misericórdia. Mas Jesus te espera que você se esforce para ser perfeito. Mas se você tiver chegado lá no domingo com o seu caderninho apenas com 3 estrelinhas, você não fez lá as 5, 6 estrelinhas, você é uma criança lá, você não tem a carteirinha completa lá da semana, nem por isso a professora vai te dar um chute e vai falar: cai fora da minha aula. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você não vai perder a salvação se você não for uma pessoa perfeita, mas a professora espera que você tenha, né? Como um bom crente, o verdadeiro crente tem o caderninho com as estrelinhas completas. Mas se não tiver, não vou jogar você fora. Você vai ter um outro domingo para tentar. Na semana que vem, você vai receber uma repreensão, é claro, mas na semana que vem você vai ter uma nova chance de colocar as estrelinhas, e assim vai seguindo a vida do crente, do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, se você não tivesse as estrelinhas, se fosse 5 estrelinhas, você tinha que ter as 5, senão, tchau, morreu, acabou. 7, perfeição, né? Esse é 7, senão morreu, acabou, está expulso da escolinha. Você não passou na prova, já era, tchau, perdeu, mané. Você perdeu, já era, acabou, não tem misericórdia, é sem misericórdia, acabou, certo? Mas no Novo Testamento não é assim. Deus não cobra de você que você seja perfeito, mas se você aceitou Jesus, se você de fato é seguidor de Jesus, você vai tentar ser perfeito. Deus não cobra, mas você vai querer, porque você tem um novo coração, você tem uma nova disposição.
É de coração, não é porque é obrigado. Você não é obrigado, você vai entrar no céu de qualquer forma. Você não é obrigado, você vai entrar no céu de qualquer forma. Mas se você quiser fazer bonito, porque você quer ser agradecido a Deus, vai ser legal, vai ser bacana. Mas você vai ter o mesmo que os outros, a salvação. Só fica bom para você. É uma gratidão. Se espera da mente de uma pessoa transformada essa atitude, se espera. Mas se não tiver, você vai entrar também. É isso que a Bíblia está querendo dizer. O pastor quer falar? Se você deixar. Pode falar. O que eu estou querendo dizer faz tempo, né, desde o começo, a explicar essa questão das obras. Porque as obras que valem não são aquelas que você faz para demonstrar que você faz, mas são aquelas que Jesus vê que você faz elas automaticamente. Que você faz elas automaticamente porque você foi salvo por Ele, porque você serve a Ele. Essas obras que valem, se é 50%, se é 60%, se é 100%, não interessa, mas é aquelas atitudes que você tem como um cristão. E eu vi isso quando o pastor Samuel falou assim, que Jesus, as pessoas falaram para Jesus, mas quando que eu te vi com fome e te dei de comer? Quando que eu te vi com sede e te dei de beber? Aquele grupo de pessoas ali, eles nem estavam pensando, eu não fiz nada. Quando que foi? Eu não fiz nada, eu não lembro o que eu fiz. Então, são essas obras que Jesus vê no coração do crente e valoriza isso. Não é essas obras que você pega, não, vou dar 10 cestas básicas e vou chamar a televisão e vou falar, olha, que nós estamos dando cestas básicas. Olha, nós estamos construindo casa e dando para as pessoas. Não é isso. Essas obras aí não servem para nada, não acrescentam nada na sua salvação. Você faz obras automaticamente porque você é salvo. Certo? Não é porque você quer alcançar uma perfeição, é porque automaticamente você virou uma pessoa que ajuda as pessoas tranquilamente, sem estar pensando em retorno, em promoção. Essa é a verdadeira face do que a gente vê nessa questão de obras. São essas obras. Entendeu? O crente mesmo, ele vai fazer isso automaticamente, ele nem vai perceber que ele está fazendo. Porque ele já foi mudado. Porque amamos, não para ser amados. Exatamente, porque ele já foi mudado por Jesus para que isso aconteça. Então é isso que eu queria colocar, desde aquela hora que o Samuel colocou essa questão. Porque eles perguntaram, mas por que nós fizemos? Nós não fizemos nada. Não, você ajudou alguém, você nem percebeu, mas você ajudou. Você não percebeu, mas você orou por alguém. Você não percebeu, mas você fez o bem. O fato de você ter uma palavra de amor, uma palavra de estímulo por alguém, você fez. Você agiu talvez como eu agiria. Entendeu? Então, porque agora, quem faz para se mostrar, aí que entra a questão de Paulo. Né? O Tiago fala dessa obra que automaticamente deve acontecer na vida de cada crente. E Paulo está falando aqui que para salvação você não precisa de fazer obra. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que fazendo obras como os espíritos faz obras muito grandes, porque eles acham que é por meio daquelas obras que eles serão salvos e são enganados. Porque nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Está certo isso? Está certo. Eu vou tentar aplicar aqui o ensinamento. Faltam 5 minutos. Lá de antigamente, lá de 40 anos atrás, quando eu era um bebezinho e tal. Nas igrejas se falava dessas duas coisas aqui: a salvação e o galardão. Então, isso que o pastor está falando, essas obras que o pastor está falando, elas entram aqui. Então, se eu peguei
dei uma cesta básica lá para fulano de tal e filmei lá, né? Hoje em dia não é televisão, você filma e coloca no YouTube, olha só pessoal como eu sou bonzinho. Essa obra vai ter ali, vamos supor que esteja, a Bíblia fala mais ou menos assim, tem uma espécie de túnel aqui, certo? Vou fazer aqui o desenho do túnel. Tem o túnel e aqui é a saída do túnel, tá? A saída do túnel aqui. Meu Deus do céu. Aí tem o homenzinho aqui. O homenzinho vai passar aqui pelo túnel, lá no céu. Quando ele passa pelo túnel, esse túnel tem fogo no túnel. Essas falsas obras, elas vão se queimar. Então vamos desenhar aqui com uma malinha aqui, fazer uma malinha. Estou desenhando para ficar bem claro mesmo. Aí o homenzinho, ele saiu aqui do túnel agora. E ele está sem a malinha dele. Ele entrou no céu e não vai receber nenhum presente de Deus. Por quê? Ele fez, aquilo que ele fez na vida dele foi para se aparecer, ele foi um hipócrita. Ele perde a salvação? Não, ele está no céu, ele chegou no céu. A salvação é pela fé, somente fé em Jesus. Ele entrou no céu, ele era o pastor da igreja, só que todo o serviço que ele prestou como pastor ao longo de 45 anos de ministério foi pelo ralo, porque ele não fez para Deus, ele fez por uma posição. Ele nunca foi chamado por Deus para ser pastor. Ele estudou e se tornou um pastor porque ele achou bonito mandar nos outros. Ele entrou no céu, ele recebeu alguma coisa de Deus pelas obras, 45 anos de serviço? Não. Por quê? Porque ele é um canalha, mas ele entrou no céu. Você está entendendo? Davi era um canalha. Não tem mais canalice do que você pegar e engravidar a mulher do cara, mandar o cara voltar para casa para achar que o filho é dele, o cara não quer, depois você manda o cara levar a própria sentença de morte na mão. Não tem mais canalice que isso na vida. Mas Davi entrou no céu. Davi entrou. Se entra Davi, entra esse fulano aqui, esse infeliz também. Vai receber alguma coisa? Não. Ele merece entrar no céu? Não merece. Aos nossos olhos. Não merece mesmo. Mas a salvação não é por merecimento. Deus aprovou, carimbou. A salvação não é por merecimento. O ladrão estava lá na cruz. Lá na cruz, quando Jesus está morrendo lá na cruz, tem 3 cruzinhas lá. Tem 2 ladrões. Um ladrão fala para Jesus: ó Jesus, eu estou morrendo aqui, né? Não, primeiro tem 2 ladrões, um ladrão da esquerda e um da direita. O da esquerda fala assim para Jesus, né? Igual a gente. E é salvo. E ele foi salvo. Não, da esquerda não. Da esquerda, não. Da esquerda criticou Jesus, falou: ô Jesus, que negócio é esse? Você não é o bom, Jesus? Você não é o bom, você não curava os outros? Vai, desce aí da cruz, né? Os fariseus estão aqui, né? Os homenzinhos aqui. Desce da cruz, né? Zoando com Jesus. E agora, Jesus? Você não é o Messias? Tal, desce da cruz aí, né? Aí o que está aqui à direita fala: rapaz, você está pregado na cruz junto com esse homem. Eu e você, nós somos bandidão. A gente merece. Mas esse daqui que está no meio da cruz aqui, ele só fez o bem. Você não está vendo que é uma injustiça que estão fazendo com ele? Você não teme a Deus? Aí esse daqui, né? Eu estou aí zoando, né? Não sei se é da esquerda ou da direita, é só pode falar, né? Fala para Jesus: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele creu em Jesus e ele pediu misericórdia. Ó Jesus, eu sei que você é de Deus, você não merece estar aqui,
eu acredito em você, que você merece ser o rei. Então, quando eu entrar no teu reino, lembra de mim. Acabou. Entrou no céu, junto com Jesus. Jesus falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. Acabou. Porque não é se você é bom, se você é mau. Agora, é aquele negócio. Vamos tirar o ladrão da cruz. O cara aceita Jesus, vai na igreja, 40 anos na igreja, morreu, chegou lá no céu. Eles falam, ué, o que você está fazendo aqui? Não, mas eu servi na igreja durante 40 anos, eu votei no Bolsonaro. Não te conheço não. Ué, mas como assim? Não, você nunca teve fé em Deus de verdade. Não, mas eu ia na igreja, eu tomava a ceia, eu batizei, eu dava o dízimo. Não, a gente não conhece você não. Não, mas eu nunca matei, nunca roubei, não sou criminoso. Não, mas aqui não tem lugar para você não. Não, mas eu ia na igreja. Você está esperando que eu vou falar que ele fez alguma coisa errada? Eu não vou falar, ele não fez nada errado. Porque obras não salvam. Você pode ser a pessoa mais boazinha do mundo. Se você não acreditar em Jesus de fato, você vai para o inferno. É isso que eu tento explicar para as pessoas. Não é se você é bonzinho ou não. Obra não salva, obra não condena. Obra não salva e obra não condena. Eu dei aquele exemplo. Jesus lá no dia do juízo. Mas vocês sabem que tem uma outra passagem da Bíblia também no dia do juízo, em que tem os pastores lá, a gente usa pastor, mas pode ser várias pessoas, chega para Deus, Senhor, em teu nome eu preguei, eu expulsei demônio, eu fiz de tudo. Aí Jesus fala, nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. E aí eu sempre pergunto, que iniquidade é essa que faz essa pessoa que está no ministério, está pregando, está expulsando demônio, e não, Deus fala que não conhece? Então tem esse lado. Jesus deu uma história, tá vendo? Sempre tem os dois. Jesus deu uma história, pessoal que não que fala a respeito da comida, bebida, né, e tal, roupa. E tem essa outra história, vamos lá, para ficar menos bagunçado. Jesus fala para umas pessoas, vocês estão condenados porque eu tive fome, vocês não deram de comer. Eu tive sede, vocês não deram. As pessoas não fizeram, certo? Está condenado porque não fez. Na outra parábola, Jesus dá o exemplo da pessoa condenada e a pessoa fez. Ela fez, ela expulsou demônio, ela serviu a Deus e tal, mas ela está condenada. E Jesus fala da tal da iniquidade. Que iniquidade é essa? Uma das iniquidades que a gente não sabe, só fala que é iniquidade. Uma das iniquidades, por exemplo, é uma coisa que vocês não sabem, porque não se fala muito. Vocês entendem? As pessoas pregam na internet, em qualquer lugar, errado. A blasfêmia é o único pecado que não tem perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Que as pessoas ficam com medo. Passou o horário. Para finalizar, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando o Espírito Santo vai no coração da pessoa, certo? Para convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa rejeita. Ela tem como o Espírito Santo está mentindo, ela não aceita, ela repele. Ora, se o Espírito Santo é o selo de Deus para a salvação,
Só é salvo quem tem o Espírito Santo dentro dele. E a Bíblia fala, se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo, e a pessoa rejeita a única coisa que pode salvar ela, porque o Evangelho, a pregação, tudo é para que você aceitou. Vamos lá, o exemplo do barco, da boia. Você está no mar, a boia é o Espírito Santo, é jogado para você. Se você aceita Jesus, você recebe a boia. Você fala, eu quero a salvação, e Jesus joga a boia, o Espírito Santo, você recebe aquele selo de salvação. Mas se você rejeita o Espírito Santo, você não aceita Jesus, o Espírito Santo fala com você, Jesus é o caminho, aceita. Se você não aceita, você está blasfemando contra Deus, a Trindade, o Espírito Santo. E aí acabou. Se você rejeitar a única pessoa que pode salvar, acabou. Esse é o único pecado que não tem perdão. Não é se você fez a coisa para aparecer, se você fez isso, se você fez aquilo, se você fez aquilo outro. O único pecado que não tem perdão, que a gente poderia chamar naquela parábola da iniquidade, para a gente tentar desvendar um mistério ali, o único pecado que não tem perdão que a gente conhece nas doutrinas cristãs, que isso? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa pode estar dentro da igreja e não ser salvo. Vai chegar no céu e teu nome eu expulsei demônio, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e vai para o inferno, porque ele não acreditou de verdade. Ele estava ali achando que era uma reunião social, que era uma filosofia, que era um pensamento positivo. Deus nunca foi real para ele. Ele nunca se converteu de verdade. Ele fazia para ser bem visto na sociedade, mas no fundo ele tinha o quê? Lembra a lei? A lei não muda. O amor, você tem que amar, não é entregar uma cesta de comida, que o pastor estava explicando, porque você quer estar bem na comunidade dos crentes ou para a sociedade. É porque você ama de verdade. Mas essa pessoa, ela odeia o próximo. Ela só deu uma cesta básica para ninguém encher o saco. Não me amola. Só fez para aparecer. Tô quites, beleza? Fiz minha parte. Não é porque ela se importa, porque ela quer um mundo melhor. Ela tem ódio das pessoas, ela despreza, ela passa de largo se puder. Mas para não ficar feio por uma questão de educação, para não aparecer feio nas redes sociais, toma aqui, ó, 10 reais, toma, cai fora. Cai fora, cai fora. Né? No fundo da mente dela está pensando, lixo, se afasta de mim, miséria. Certo? Então, Deus vê, o que o pastor falou, Deus vê o coração. Deus sabe. Lembra que eu falei, vocês são meus discípulos, vocês fizerem o que eu mando? O que eu mandei? Mandei amar, não mandei odiar. Lembra da lei? Que o pessoal não cumpria esse lado da lei? Queria amar a Deus e não amava o irmão. E lá em João está escrito, se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você vai amar, cumprir outra parte da lei? Primeiro você ama o seu irmão, aí Deus vai aceitar o seu culto, tá? Para resumir, é isso. Você quer chegar a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é passar de novo a questão da imagem de Deus. Como é que você vê o ser humano aí criado em mais semelhança de Deus, você não ama o ser humano? Você não vê Deus na pessoa que é criada em imagem. Aí você vem de chegar para Deus. Eu tenho filhos, vamos supor, né, uma família grande, eu tenho filhos, aí você maltrata o meu filho, aí você vem querer ser meu amiguinho, tá aqui para você, é tomar um socão, né? Não pode ser assim, não pode, não dá, certo? Então, Deus é assim, como nós. Você quer chegar para Deus, você tem que amar os filhos que Deus criou, todos os seres humanos, certo? Então a gente
vai, mas nada mudou. A lei, né? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você não quer para você, você não queira. Ame de coração, de verdade. Ajude a pessoa, seja bom de verdade. Não é para parecer, mas é porque você quer realmente o bem daquela pessoa. Ame, perdoe. Eu sei que é difícil, mas é mandamento. Eu sei que muitos de vocês não vão perdoar, mas eu espero em Deus, cada um de nós, que a gente alcance a misericórdia, apesar da gente falhar. Mas que cada um se esforce, porque o que Jesus falou é sério. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Essa é a lei perfeita. Eu espero que a gente passe na base da graça, porque se esperar que a gente seja perdoador de tudo e de todos, isso é muito difícil. O cara veio lá, estupra minha filha, lá eu pá! Ai, caramba, Deus, o cara tá morrendo, me perdoa, cara, você vai morrer, mas me perdoa, foi o impulso, me perdoa, entendeu? Vai ser uma coisa mais ou menos assim, porque é muito difícil. Deus sabe que é difícil, mas pelo menos tenta, de verdade. Conta até 10 antes de dar o tiro. Eu sei que você vai dar o tiro, mas conta até. Tenta ser uma pessoa boa. Tenta. Eu sei que 99% de chance de você fazer justiça com as próprias mãos, mas tenta. Se você tentar um dia, talvez você consiga. É sério. Um dia talvez você consiga. Não tem água. Aí você já está um passo a não fazer. A arma é só uma desculpa. Quem quer matar, pega uma caneta. Não vou ensinar, Mas mas dá para fazer. Mas dá mais tempo. Dá para fazer. Mas dá mais tempo. Você mata até com você esgana a pessoa. Sim, até com as mas dá mãos. mais tempo. Vamos encerrar então, irmãos. É sério. É sério. Sua vida depende disso. A gente fala brincando, mas Jesus não brinca. Então seja aquilo que Jesus espera de você. Não fica contando com a graça, mas você vai ser salvo pela graça. Tenha fé, porque por merecer eu sei que você não vai. Eu sei que você nunca vai ser perfeito. Nunca você vai ser perfeito. Algum pecadinho você vai chegar lá no céu, mas você vai ser salvo se você tiver Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Apesar de nós não sermos merecedores, não sermos dignos, sabemos que o Senhor sabe disso e que o Senhor trabalha em nós, se nós deixarmos, para que nós possamos sim, milagrosamente, porque o Senhor faz o milagre, sermos perfeitos, porque o Senhor pode nos levar à perfeição. Nós não podemos alcançar, mas o Senhor pode alcançar em nós. E nós te rogamos, o Senhor trabalhe em nós, Senhor, nos ajude a sermos aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós estamos nesse caminho, nesse empenho, nós ainda não alcançamos, como Paulo falou, mas nós estamos lutando para ver se nós vamos alcançar, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, é isso que eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém.